Jesus, ele se apresenta no Evangelho de João. E lá em Êxodo capítulo 3, Moisés pergunta para Deus: como é que eu vou me apresentar ao povo de Israel? Em nome de quem? E Deus diz para Moisés: Moisés, você vai e fala em meu nome. E o meu nome é Eu Sou. Eu Sou. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu sou o único Deus que existe. Todos os outros deuses são ídolos, vãos. E eu queria meditar com você no Evangelho de João hoje, apresentando para você de uma forma breve, mas dando as ideias principais da forma como Jesus se apresenta no Evangelho de João. E ele vai usar 7 vezes a expressão eu sou. Eu sou. E aqui eu quero, a partir dessa expressão eu sou, dizer que Jesus, ele é aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Todo mundo conhece aqui, quem já estudou um pouquinho, sabe de um psicólogo americano chamado Maslow, Abraham Maslow, e ele diz que todos nós temos necessidades. E ele tem a pirâmide lá, que começa desde as necessidades básicas até a necessidade de projeção, né, de realização. Só que ele esqueceu de colocar lá a necessidade o quê? Espiritual. Espiritual. Então nós vamos rapidamente, eu convido você a abrir no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 35. O primeiro eu sou. Aqui, Jesus, quando ele ia dizer uma verdade solene, ele diz: em verdade vos digo. No grego é amém, amém. Amém, amém. Amém significa assim seja, é verdade. Quando você diz amém para alguma coisa, você está dizendo eu concordo, é verdade. Mas ele usa uma expressão no grego que é eimi. E esse eimi significa eu sou. Eu sou. E lá, João, capítulo 6, versículo 35. O que é que diz aí? Vamos ler juntos, bem forte. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais, e o que crê em mim jamais. Presta atenção que Jesus está dizendo aqui: eu sou o pão da vida. O que significa isso? Ele está num contexto onde ele explica que durante 40 anos Deus mandou um maná do céu para que o povo de Israel fosse alimentado no deserto durante 40 anos. Mas aquele maná precisava ser comido todos os dias. Não satisfazia a fome, porque o maná não tinha vida em si mesmo. E ele vai dizer assim: eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, somente em mim existe vida. Quando ele diz eu sou o pão da vida, significa eu sou o alimento que tem vida em si mesmo. Eu sou o alimento que de fato satisfaz a maior necessidade da alma humana. Mas ele diz outra coisa importante. Ele diz que nós fomos criados para adorar a Deus. E o pecado nos fez adoradores de nós mesmos. Mas Deus colocou a eternidade no coração do homem. E todo homem tem fome e tem sede espiritual. E somente Jesus pode satisfazer, somente Ele pode matar a sua sede, matar a sua fome, satisfazer a você espiritualmente. Você não vai encontrar satisfação em outro lugar que não seja Jesus Cristo. Mas você precisa crer. E crer significa ir a Jesus. Porque não adianta só saber o alimento, você precisa se apropriar do alimento, você precisa comer. Significa que você precisa tomar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como o pão vivo que pode matar a sua sede.
Mas vamos caminhando para João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 12, vamos lá. João 8, 12, o que é que diz? De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou quem me segue, pelo contrário, Jesus ele diz: eu não sou somente o pão da vida, mas eu sou a luz do mundo. Em outras palavras, nós aprendemos na Bíblia que Deus é luz, que Deus habita na luz, que Ele é o Pai das luzes. E luzes e luz significa vida. Luz significa direção. Luz significa direção. Luz significa tudo que nós precisamos do ponto de vista de sobrevivência. Não poderia haver vida na terra se não fosse a luz. Então a luz traz vida em si mesmo. E ele diz: eu sou a luz da vida. Mas ele diz outra coisa seríssima. Ele diz que o mundo está em trevas. E trevas aqui significa escuridão, perdição. Significa ausência completa de vida espiritual. Quem está nas trevas está morto. Quem está nas trevas está no império das trevas, está sob o domínio de Satanás, está escravo do pecado, está perdido, sem direção, sem rumo. Mas ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Você não somente será iluminado, mas você terá a luz da vida, a luz em você mesmo. De tal maneira que Paulo, ao escrever em Efésios capítulo 5, quando ele fala de santificação, ele diz que nós somos filhos da luz. A luz habita em nós. Assim como Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. Um dia Deus disse: haja luz. E o Espírito Santo trouxe luz da vida para dentro de nós. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos desesperados, porque nós temos essa vida de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Amém? Não andará em trevas. Por quê? Porque terá a luz da vida. A vida do crente é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Terceiro eu sou. Vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 10. E aí eu chamaria a sua atenção, porque ele vai dizer aqui que eu sou, em primeiro lugar, a porta. Veja lá, por favor, nos versículos 7 e 9, o que é que Jesus diz? João, capítulo 10, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Mas veja no versículo 9, vamos ler juntos o que é que diz? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Presta atenção que aqui há dois sentidos da porta. Os currais na Palestina, alguns na região de Belém, eram em cavernas. E as cavernas não tinham portas. E aí o pastor colocava as ovelhas para dentro daquelas cavernas e ele deitava na porta, de tal maneira que ninguém poderia sair nem entrar sem passar pela porta, que era o pastor que estava deitado ali. Aqui, meus amados irmãos, essa metáfora é maravilhosa, porque Jesus é a porta do céu. Jesus Cristo é a porta de acesso até Deus. Jesus Cristo é a porta que nos leva para uma eternidade feliz, para uma vida feliz. O acesso é único, o acesso é exclusivo, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas nos conduz para a salvação. E aqui,
Veja que ele vai colocar: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém entrar, significa que essa porta, ela está disponível a todos. E o que essa pessoa vai achar ao entrar por essa porta? Em primeiro diz, entrará e sairá, significa liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A porta para a verdade, a porta para a liberdade, a porta para a libertação é Jesus. Mas ele diz, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem. Significa que Deus nos leva a águas profundas, Ele é o nosso pastor, Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, Ele vai trazer satisfação plena. Tudo aquilo que uma ovelha precisa, nós temos em Jesus Cristo. Sintetizando, ele diz que nós seremos salvos. Salvos, nós teremos liberdade, nós teremos satisfação plena somente em Jesus Cristo. Caminhando um pouco mais, vamos para o que ele vai colocar novamente aqui, João capítulo 10, o quarto, eu sou. Versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. É impressionante porque Davi, quando compõe o Salmo 23, ele usa a expressão Senhor. O Senhor é o meu pastor. E o Senhor do Antigo Testamento é Jesus. Ele é o bom pastor. Esse adjetivo bom significa agradável, perfeito. E é tão interessante aqui porque nas figuras de Jesus Cristo, Ele não somente dá a vida por mim e por você. Não foi Buda que morreu por você. Não foi Allan Kardec que morreu por você. Não foi nenhum líder religioso que morreu por você, porque mesmo se tivesse morrido, você não estaria salvo. Mas o bom pastor, Ele deu a sua vida. Ele derramou a sua vida, a sua preciosa vida. E Ele deu de forma espontânea, Ele deu de forma voluntária, Ele deu como oferta pelo pecado. E o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Jesus é o bom pastor, que guia as ovelhas, que fala com as ovelhas, que conhece cada ovelha pelo nome, que conduz as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas, que dá a vida eterna para as suas ovelhas, e ninguém tira essa vida eterna. Veja lá, por favor, lê comigo João, capítulo 10. João capítulo 10, versículo 26, Jesus diz para os fariseus, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Tudo que nós precisamos do ponto de vista espiritual, nós encontramos em Jesus, o bom pastor. Vamos caminhando um pouco mais. E aí, nós chegamos à quinta colocação que está lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Preste atenção que ele diz assim, eu sou a ressurreição e a... Ele não diz eu sou a vida e depois a ressurreição. Porque foi através da sua ressurreição que Ele nos trouxe a vida. Foi através da ressurreição que Ele matou o poder da morte. Que Ele esmaga a cabeça da serpente. E Ele diz para a morte, ó morte, onde está o teu aguilhão?
Significa que se eu e você, se nós crermos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós temos a vida eterna. E essa vida está em Jesus. Foi do agrado do Pai. E a vida eterna é esta, que está em Jesus. E quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem a vida. E esse texto é maravilhoso, porque através da ressurreição de Cristo nós temos a vida eterna. E eu e você, se nós estivermos em Cristo hoje, nós temos a vida espiritual. Por isso que ele diz assim, ele completa a ideia, que todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Se você crê agora, se você crê hoje, você tem a vida de Deus, você é regenerado, você recebe a vida eterna, e essa vida eterna, você jamais poderá perdê-la. Então você tem a garantia da vida eterna, você tem a garantia da sua ressurreição. Você agora não tem mais medo da morte, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Caminhando um pouquinho mais, nós vamos para o sexto. Sexto eu sou, João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 6, um dos versículos mais lidos, mais pregados da Bíblia. Respondeu-lhe Jesus, vamos lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Jesus diz, eu, Jesus, a pessoa de Jesus. Eu, Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Eu sou o caminho para aquele que está perdido. Isaías capítulo 53 diz que todos nós extraviamos e seguimos os nossos próprios caminhos. Mas Cristo é o caminho de Deus, que nos coloca novamente na rota, à presença de Deus, que nos leva à sala do trono, que nos leva à plenitude da vida na presença de Deus. Então, se você está perdido, se você está desorientado, se já partiu para tudo, já foi macumbeiro, já foi católico, já foi esotérico, você agora é ateu, preste atenção, você está perdido. Você precisa de Jesus. Jesus, Ele é o caminho. E preste atenção que o artigo está bem definido. É o caminho, não é um dos caminhos não, porque não existe outro caminho que não seja Jesus. Mas Ele é a verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. E se você está no erro, somente o Espírito da verdade pode convencer você. A Bíblia fala que as falsas verdades produzem as falsas liberdades. Por isso que Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente, não falsamente, não parcialmente, mas ele diz, verdadeiramente sereis livres. Então se você está preso ao engano, ao erro, você diz, pastor, quem é que está com a verdade? Onde está essa verdade? Eu já tentei de tudo, eu já busquei em tudo quanto é lugar. Meu irmão, a verdade está em Jesus. A verdade é Jesus. Mas ele diz, eu sou a vida. Eu não sou somente o caminho até Deus. Eu não sou somente a verdade de Deus encarnada, revelada, mas eu sou a vida. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, as pessoas que não têm Jesus estão mortas espiritualmente. Elas vão morrer fisicamente e elas estarão mortas eternamente. Então preste atenção, meu irmão. Preste atenção você que está me ouvindo aí. Jesus é o único recurso de Deus para a nossa salvação. Não existe outro. E se existe uma verdade absoluta que está estabelecida aqui, é que Jesus diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E por que ele diz, vai? Ele fala, vem.
porque eu e o Pai somos um. É impossível você crer em Jesus e não crer em Deus. É impossível você dizer, eu creio em Deus, mas não creio em Jesus. Não. Jesus é a vida que vem de Deus. Se você quer vida espiritual, se você quer vida eterna, se você quer ressurreição e vida na presença de Deus, sem segunda morte, você precisa crer em Jesus Cristo. Mas vamos caminhando. E aí nós vamos para o 7, eu sou. Eu já vou terminar. João capítulo 15, versículo 1. O que diz aí? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza. Eu sou a videira. Presta atenção que a videira aqui é um símbolo do povo de Israel. Onde está a verdadeira igreja? A verdadeira igreja não é um sistema religioso. A verdadeira igreja não é um espaço santo. A verdadeira igreja está unida a Cristo. E ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira. Porque há muitas videiras falsas, há muitas aglomerações, religiões, comunidades que tentam enganar o povo, dando uma aceitabilidade, um acolhimento que não é verdadeiro, que não é genuíno. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Se você está querendo a verdade sobre comunidade, sobre igreja, sobre relacionamento, sobre afetividade, sobre comunhão, sobre pertencimento, você precisa crer em Jesus. Mas não somente crer em Jesus, você precisa permanecer em Jesus. E aqui o texto não trata só de regeneração. É regeneração, é permanência, é frutificação. Porque só em Jesus nós recebemos a seiva da vida que vem de Deus. Só em Jesus nós estamos ligados às raízes profundas, à pedra angular que traz sustento espiritual. Irmãos, presta atenção que vida espiritual é vida orgânica. Vida orgânica. É de Jesus que brota a seiva para nos manter vivos espiritualmente, para nos mantermos produtivos espiritualmente. E além disso, o dono dessa videira é o Pai. E o Pai cuida dessa videira, o Pai poda, o Pai limpa, o Pai corta, o Pai aduba, o Pai faz tudo. Ele é o agricultor, Ele é o dono da igreja. Você precisa estar em Cristo. Eu queria que você fosse lá para João, capítulo 20. Versículo 30 e 31. Eu quero encerrar dizendo que o Espírito Santo, quando escreveu esse evangelho através de João, ele tinha um objetivo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. João foi seletivo, ele escolheu 7 sinais, 7 declarações de Jesus, eu sou. E com essas declarações, Jesus está sinalizando para aquele que entende, para aquele que compreende a revelação do Antigo Testamento, que Ele é Deus. E veja que além de seletivo, o Espírito Santo foi intencional. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Irmãos, essa é a mensagem
mais poderosa, é a mensagem que pode salvar você, salvar aquelas pessoas que você ama e que estão perdidas. Se você quer encontrar essas pessoas no céu, você tem que falar de Jesus para elas. Vamos falar, vamos pregar. E eu convoco a igreja, do maior ao menor, para que esse mês nós tenhamos um mês intenso de evangelização. Que os nossos cultos aqui podem trazer visitante, que nós vamos pregar aqui, já está acertado com os pregadores, vai ser evangelho na veia. Na veia. E você pode se tornar um pai de santo no final do mês. Você está pensando que pai de santo é negócio de macumba? Está tudo errado. Ali não é pai de santo, é pai de demônios. Aqui tem pai de santo. Porque nós somos usados por Deus para gerar filhos espirituais. Filhos espirituais. Já pensou? Você chegar lá no céu, quem é você? Eu sou pai de vários santos. Paulo dizia dos santos que estão na casa de César. Os santos. Todos os santos. Todos aqueles que foram chamados, foram santificados e foram chamados para serem santos. Então, meu irmão, vamos pegar no arado. Esse mês, o bicho vai pegar. Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre.